Graça no Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar o texto de Tiago 4,17, que diz: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Em cima deste versículo, eu gostaria de falar sobre procrastinação. Deixar de fazer algo bom para si. A procrastinação é a decisão intencional de adiar algo importante, sem um bom motivo. Como, por exemplo, eu sei que eu preciso fazer exercício porque o meu corpo não está bem. E aí eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois, e às vezes eu falo, não, hoje eu começo. E aí eu não começo. E o interessante é que a gente vai arrumando uma desculpa para não fazê-lo. E isso é procrastinação. É quando eu sei que eu preciso fazer algo e não o faço. Se nós pensarmos sempre assim e agirmos assim, isto será problemas para nós no futuro. Se, por exemplo, eu penso assim, eu preciso fazer um curso para poder ganhar mais. E aí eu falo, não, amanhã eu começo. Não, segunda-feira eu começo. Não, semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Ou seja, eu sei que algo é importante para a minha vida, mas eu vou dando as minhas desculpas e vou deixando para lá, deixando. E o que é pior? Isso é prejuízo para a própria pessoa. Isso é prejuízo para mim quando eu procrastino alguma coisa. E nós somos mestres nisto. Nós procrastinamos até de fazer o bem para as pessoas. Como o texto diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Ou seja, às vezes nós pecamos, nós erramos contra nós mesmos. Nós, às vezes, nos prejudicamos quando algo tinha que ser feito e eu deixei. E mais tarde eu vou chorar a respeito do passado. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse pensado melhor assim, se eu tivesse a maturidade, eu teria feito assim. Esse é o grande problema. Depois a gente chora o tempo que nós perdemos. Deus não quer isso de nós. Se você sabe que deve fazer o bem a você mesmo, procure fazê-lo. Se você sabe que deve fazer o bem para o próximo, procure fazê-lo. Se você sabe que tem que investir na vida de alguém, invista na vida de alguém. Não arrume desculpas, porque essas desculpas vão só nos prejudicar. Portanto, procrastinar é um erro muito grande que nós podemos cometer. Se você olhar a vida de grandes homens do passado, como por exemplo Thomas Edison, aquele homem só conseguiu inventar a luz elétrica depois de muitas tentativas e erros e falhas. Mas ele não deixou para depois, ele falhava, ele recomeçava, ele falhava, ele recomeçava. E ia até atingir o seu objetivo. Assim deve ser cada um de nós. Nós precisamos nos programar, ou melhor, nós precisamos colocar objetivos na nossa vida que nós devemos alcançar para o nosso bem-estar ou de alguém. Se você sabe que deve ser um melhor esposo e fica procrastinando as suas atitudes, as suas intenções, isso se reverterá em prejuízo para você. Se você sabe que deve ser uma melhor esposa e fica procrastinando isso, será prejuízo para você. Se você sabe que deve estudar para melhorar as suas condições financeiras e não faz, isso será prejuízo para você. Se você sabe que precisa fazer dieta, que precisa fazer exercício e não faz,
será prejuízo para você. Ou seja, nós estamos pecando contra nós mesmos, contra outras pessoas e às vezes até contra Deus. Por isso, é importante nós entendermos isso na nossa vida. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei cansado, porque já estou envelhecendo, e aí eu levantei e falei, eu preciso andar de bicicleta. A minha meta é andar 30 quilômetros por dia. Então, eu fui, mesmo sem querer, mesmo com o corpo indisposto. Fui, andei mais de 30 quilômetros e voltei. Meu corpo está enfraquecido, mas é bom, nos dá uma nova disposição. Assim faça determinadas metas e cumpra estas metas. Se algum dia não der, porque realmente surgiu algo difícil para se realizar, ok, não fique chateado com isso. Mas mantenha o seu objetivo, aquilo que você almeja. Tá bom? Um grande abraço e faça isso na graça de Deus. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E Deus te fortalece para você conseguir. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.